O tema de hoje é super pertinente: dados biométricos. Mas a gente não vai falar sobre saúde, sobre íris, talvez até um pouco sobre íris. A gente vai permear hoje sobre a segurança através de dados biométricos. Desvendados. E já existem tecnologias, e vamos falar sobre isso, de como os eventos podem ser metrificados, mensurados e garantir ainda mais segurança em sua execução através de dados biométricos. Você já ouviu falar sobre isso? E você, Mari? Já ouvi, já usei, né? E sem dúvida, o uso criativo dos dados biométricos pode melhorar muito a experiência num evento, num show, bem como a segurança também. Por outro lado, o que acontece com esses dados? O lado da conformidade dos dados, da legalização, do uso adequado desses dados, a proteção, a privacidade desses dados. E para falar desse tema, temos dois convidados que vão justamente buscar esse equilíbrio, né? Um no lado da prática e o outro do lado da legislação. Vamos lá então, Ricardo Cadar, seja bem-vindo, ele é fundador da BPES, e Larissa Pigão, seja bem-vinda, advogada do escritório Pigão Ferrão e Fioravante Sociedade de Advogados. Obrigada por terem aceito o nosso convite, sejam bem-vindos. Obrigado, prazer estar aqui. Prazer enorme. Bem-vindos à nossa sala. Pessoal, eu vou soltar uma primeira pergunta. Boa parte do nosso público, como eu fiz na introdução, entende dado biométrico muito mais olhando para uma ótica de saúde, ou talvez até para o celular, para eu acessar meu banco, né, através dos dispositivos hoje que olham a digital, ou olham a minha face, né? Mas dados biométricos vão muito mais, muito além do que isso. Mas muitos não sabem nem que existe essa nomenclatura. Então, o que é dados biométricos? Vamos começar ali por isso. Bom, o dado biométrico é tudo que você, com a sua identificação única, você pode identificar o indivíduo, seja pelo comportamento, seja pela face, seja pela íris, seja pela digital. A biometria, ele é dito como o único dado que ele é único de uma pessoa, né? Você pode ter, por exemplo, olhos verdes, eu posso ter olhos castanhos, mas a biometria, por exemplo, da minha íris é completamente diferente da sua, apesar da cor dos olhos, por exemplo. Existem hoje dados biométricos, né, como você mesmo disse, de dedo, de face, de íris, e existem inclusive dados biométricos de comportamento, da forma que a pessoa anda, da forma que a pessoa fala, biometria de voz, que também é única no mundo. Então, dados biométricos são tudo aquilo que a gente pode identificar o indivíduo como sendo um indivíduo único, né? Somente eu vou ter o timbre de voz exatamente igual a minha, diferenciando-me de todas as pessoas que existem no mundo, assim como minha face, assim como minha íris, assim como minha digital. Então, isso é o dado biométrico. E quando a gente olha pela legislação, ela deixa claro o que é um dado biomédico e qual a sensibilidade dela? O dado biométrico ele é considerado como um dado sensível, né? Então, a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma proteção maior para dados sensíveis, né? Principalmente em relação à base legal. Ela começa querendo que o controlador, que o agente de tratamento, coloque o consentimento como uma base legal, mas caso não seja, aí ela coloca as outras hipóteses. Então, assim, ela tenta trazer para o dado sensível uma proteção muito maior. E a biometria, ela está inclusa dentro desse rol de dados sensíveis. Bom, vamos falar de experiência no uso desses dados, né? A gente está abordando aqui um tema que a gente já usa no nosso dia a dia, né? A gente estava até falando nos bastidores o uso do dado para acessar as nossas contas bancárias, pagar uma conta, cartão de crédito e tal. Mas a gente vai focar um pouquinho mais no uso desses dados para a experiência do usuário, até em ambientes públicos, como por exemplo na rua, num show, né? E tem o lado de melhorar exponencialmente essa experiência por facilitar um acesso, facilitar a identificação, necessidade de você andar, né, com documento, isso reduz significativamente, né? E ao mesmo tempo dá muita segurança, tanto para o indivíduo quanto para quem está organizando um show e até para a segurança pública também. Fala um pouquinho para a gente de como é aplicado isso hoje na prática, o uso desses dados, e o que pode promover do lado do usuário e do lado do empresário também, que utiliza dessa tecnologia na realização de eventos e shows. Sim, o que a gente faz, por exemplo,
A pessoa, quando vai se cadastrar, conforme a Larissa disse, existe hoje uma Lei Geral de Proteção de Dados, onde ela exige que nós, que somos controladores do dado daquela pessoa, a gente tenha uma série de cuidados, né? Dentre elas, o consentimento. Então, todos os nossos eventos, sejam eles shows, partidas de futebol, etc., a pessoa que está se cadastrando, e no nosso caso, colocando ali a biometria facial, para que a gente tenha aqui, para que a gente colete, para que a gente tenha certeza de que aquela pessoa que está indo a um show, a um evento, a um jogo, seja realmente aquela pessoa que comprou o ingresso, ela dá então o consentimento para um fim determinado. Isso é muito importante, que a lei fala muito, muito disso. Eu só posso utilizar aquele dado para o fim determinado onde ele deu o consentimento. Então, eu nunca poderei, por exemplo, uma pessoa que se cadastrou na nossa plataforma, que fez lá a biometria facial dela, para acessar um jogo de futebol, por exemplo, eu nunca poderei usar aquele dado que não seja para o fim que ele determine, que ele me deu o consentimento, que é usar para acesso ao jogo de futebol. Então, isso é muito sério, isso é muito. A lei determina isso muito fortemente, como a doutora Larissa falou. Existe hoje toda uma. A Agência Nacional, a Agência Nacional de Proteção de Dados, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está aí para fiscalizar isso. Então, assim, o mais importante de tudo é que o dado biométrico, seja ele para segurança pública, como, por exemplo, a pessoa está passando na rua e ser identificada como uma pessoa procurada pela polícia ou alguma outra coisa, ou seja ele para uma simples identificação para meio de acesso, para fins de segurança pública, por exemplo, ele não tem que dar essa autorização, mas para fins da utilização que ele vai fazer para empresas privadas, como a nossa, ele tem sempre que autorizar isso e a gente só pode utilizar para aquele fim. É interessante, né, essa questão, porque facilita muito o processo, né? Então, pensa, vai ter o Lollapalooza agora, né, no mês que vem, a quantidade de pessoas, né, que frequenta. Então, quando você tem um sistema com reconhecimento facial, né, aplicado, não sei se vai ser o caso, mas dentro de um evento muito grande, para o próprio titular é uma segurança, né? Eu vou ter facilidade no meu acesso, eu não vou ter fraude no meu ingresso, eu não vou ter problema na entrada. Então, assim, não vou ter, a questão de fila vai ser diminuída. Então, tem muito benefício, né? A gente tem que olhar também que os dados biométricos, por mais que eles exijam uma segurança muito maior, eles exigem uma preocupação muito grande, né, do próprio agente de tratamento e também do titular, porque ele tem que entender aquilo que ele está fornecendo, mas para a utilização é uma questão muito boa, né? Então, olhando, né, no desenvolvimento, né, no avanço da tecnologia, porque um parênteses, né, a legislação ela não vem impactar negativamente, né? Ela não quer paralisar a evolução e muito menos, né, o desenvolvimento tecnológico, mas sim que todos os dados sejam tratados de uma maneira ética, coerente, para finalidades específicas, com guarda, né, com período de guarda já pré-determinado e enfim. Então, quando você tem toda essa proteção, né, você já pratica, que nós chamamos do Privacy by Design, que é desenvolver a ferramenta, já olhando na proteção dos dados, o benefício é muito grande. Então, todos nós, entre aspas, né, tanto a empresa quanto quem está utilizando, ele passa a gostar. Por quê? Porque fica bom para mim, que eu vou lá no show e eu tenho acesso mais rápido, né, mais prático, já entro e não preciso ficar levando papel, não tenho que ficar pensando nisso na bolsa. Se eu for assaltada aqui em São Paulo, né, enfim, então assim, a gente consegue ter, entre aspas, uma questão mais de segurança na minha entrada. E também para a empresa uma agilidade muito grande, mas também traz para a empresa uma responsabilidade, igual ele falou. No sentido de eu tenho finalidade para ser utilizado, então ele não pode utilizar para fins de marketing. Eu vou começar a utilizar, vou vender esses dados porque, olha, essa pessoa ela pode ter uma questão com dentista, né? Então eu vou encaminhar para um dentista porque eu tô tendo a facial dela, consigo fazer uma análise mais aprofundada. Então não, né? A empresa ela faz exatamente para a questão de entrada ou para segurança. Olhando, né, para São Paulo, que a gente tem vários casos no noticiário que foi encontrado, acho que um chinês que pegava as pessoas e tudo mais, que estava foragido há muitos anos. Então, assim, isso traz um benefício e uma segurança para a própria população, né? Que o sistema funcione, que as coisas são, né, utilizadas de uma certa forma com coerência e traz um benefício para todos nós, né? Então, isso é muito interessante. E só complementando essa parte de segurança pública que é muito importante. Por exemplo, nos nossos estádios onde a gente atua, já são 11 no Brasil, nós temos uma
uma integração com as polícias locais e com o Ministério da Justiça, onde todas as pessoas que compram o ingresso têm que colocar ali os dados dela, CPF, e-mail, telefone. Esse CPF, a partir do momento que ele compra o ingresso para aquele jogo, nós enviamos esses dados para o Ministério da Justiça e ele volta para a gente com informações de que se aquela pessoa, por exemplo, é uma pessoa procurada pela Justiça por diversos motivos aí, né? Desde pensão alimentícia a homicídio, pedofilia, tem um monte. Somente aqui em São Paulo, no Allianz Parque, nós já ajudamos a polícia a prender mais de 200 pessoas que compravam o ingresso para ir ao jogo, mas estavam com mandado de prisão em aberto, dentre vários aí. Pedófilos, se não me engano, que eu posso esquecer, mas já pegamos uns 4 ou 5. Homicidas, uns 4 ou 5 também. Claro, tem muita pensão alimentícia, mas que de certa forma estão violando ou estão com mandado de prisão em aberto, né, independente do que seja, mas estão com mandado de prisão em aberto. Então, isso é para o fim de segurança pública muito importante. Por quê? Eu, como torcedor de qualquer time do Brasil, quero ir ao estádio e não quero que um homicida, uma pessoa que está fugitiva ou fugindo da polícia, esteja sentado do meu lado. A gente evita esse tipo de problema. Como a doutora Larissa falou, o próprio Lollapalooza, né, vai usar a biometria facial. Nós, ano passado, fizemos um evento de 400 mil pessoas com biometria facial, que foi o evento de Festa do Peão de Barretos, também com biometria facial, todo ele integrado nesses sistemas que podem promover mais segurança para as pessoas que querem ir lá curtir o evento, seja um evento musical, seja ele um jogo de futebol, e vai estar ali do lado, sem saber que do seu lado pode ter uma pessoa perigosa e que está procurada pela polícia. Então isso é muito importante. Sim, o meu comentário ia para esse caminho que você trouxe na sua complementação da doutora. Eu vejo que existem, além dos benefícios de experiência que a Mari trouxe, de ser mais ágil na fila, de não ter fila, porque daí o seu check-in é mais rápido, a segurança no próprio evento, mas também o quanto eu me sinto seguro de saber que pessoas que estão ali É isso. não estão propícias a cometer algum ato ilícito e me colocar a minha vida em risco ou o meu bem material em risco. Mas vocês dois falaram de algo muito importante, de uma integração, né? De eu ter esses dados também compartilhados com algum sistema, seja ele, como você trouxe, policial ou qualquer outro ministério público, para que eu consiga enriquecer essa informação e faça com que a experiência seja ainda mais segura para todo mundo. Mas nem sempre a gente consegue integrar tudo isso, Claro. né? Você trouxe um caso positivo, mas eu imagino que deve haver vários casos de dificuldade de integração de sistemas, e como o teu caso, por exemplo, como eu consigo trazer dados de uma pessoa de fora do país para o meu sistema, para que as minhas câmeras ou qualquer tipo de dispositivo de hardware que faça captura de dados biométricos identifique essa pessoa. Existe um compliance aí por trás que deve ser produzido entre as partes, para que a gente consiga ter essa informação de uma maneira fluida entre todos os institutos ou todos os órgãos. Como é que você vê esse desafio hoje? É bem complexo, tá? Porque é o seguinte, a tecnologia ela não tem fronteira, mas o Estado e a legislação ela tem. Então isso acaba sendo um passo, entre aspas, complexo, né? Eu ia falar dificultoso, mas eu acho que é mais complexo do que dificultoso. Porque como que eu consigo ter acesso a processos, a mandatos, a todo esse contexto dos países, né, outros países a não ser o Brasil. A gente tem uma legislação única que tem essa, né, a gente consegue ter, porque o processo aqui no Brasil, na sua maioria, são processos públicos, então a gente consegue ter acesso com maior facilidade. Só que lá fora não, né? Então aí a gente tem essa complexidade de comunicação entre os países para fins de segurança pública como um todo. Temos a Interpol, né, enfim, todos os outros, alguns sistemas que funcionam, tá? Mas para fins privados, por exemplo, fica muito mais difícil a gente ter essa peculiaridade, né? Porque nem todos os sistemas realmente se comunicam. E a legislação, assim, ela vem para aplicar para brasileiros, por exemplo, a Lei de Proteção de Dados, a proteção é tanto para brasileiro como para quem está no Brasil, né? Então, os dados eles têm que ser protegidos da mesma forma para quem quer que seja. Só que, para questões de segurança pública, o sistema, a gente não tem essa
certeza de que há essa comunicação de uma maneira precisa para que a gente possa identificar que realmente uma pessoa do exterior esteja aqui para alguma coisa. Então, assim, eu acho que é mais dificultoso nessa parte de comunicação de sistema. E além disso, é uma coisa importante. A biometria facial, por exemplo, né, que é a biometria mais comum hoje, facial, para fins de segurança pública, no mundo, ela é uma polêmica. Sempre foi polêmico isso. Em São Paulo, nós temos mais de 20 mil câmeras de segurança pública em biometria facial, que foi o caso aí que a doutora Larissa citou de um chinês, acho que foi preso, né? Mas no mundo isso é uma polêmica grande. Nos Estados Unidos, São Francisco, por exemplo, foi a primeira cidade a proibir a biometria facial para fins de segurança pública, né? Fins de segurança pública, eu quero dizer, câmeras na rua detectando pessoas que possam ser, por exemplo, um foragido, uma pessoa. E por que isso? Isso é muito importante. Porque a câmera que está na rua detectando pessoas, ela pode cometer certos erros. E aí isso cria um problema de abuso, um problema de, né, que a pessoa fica constrangida, de constrangimento, etc., que pode acontecer. E é muito simples explicar, vou explicar rapidamente. Quando eu estou passando na rua e uma câmera está me detectando em cima de um poste, eu posso estar passando na rua de boné, eu posso estar falando no telefone celular, eu posso estar olhando de lado. E quando a câmera me detecta, ela faz uma aproximação de que aquela pessoa, por exemplo, ela se parece com um banco de dados existente de, por exemplo, procurados pela Interpol ou procurados pela própria polícia, pelo próprio Ministério da Justiça, né, pelos órgãos policiais do Brasil, ele se parece, por exemplo, a 80%. Então, a margem de segurança que eu tenho para achar que aquela pessoa se parece com um bandido ou com uma pessoa procurada é, por exemplo, de 80%. E nesse momento, o órgão policial toma a decisão se ele vai abordar aquela pessoa com uma similaridade de 80%. Então, isso no mundo aconteceu, inclusive, de haver uma polêmica de que pessoas negras não tinham tantas características de verificação de face como tem, por exemplo, as pessoas brancas. Então, começou a haver uma certa onda de racismo nesse tipo de sistema de biometria. Diferentemente da biometria facial, por exemplo, como é o nosso caso, para fins de acesso. Nessa biometria, eu quero me posicionar em frente ao equipamento para eu ser identificado para eu acessar. Primeiro, eu já dei autorização para isso. Eu já autorizei a empresa, no caso nossa, para que faça a minha identificação para fim de acesso. Eu me posiciono no equipamento querendo acessar. Essa margem de segurança nossa é 99,9999, porque eu estou ali na frente do equipamento. Diferentemente de eu estar passando na rua e eu estar com uma câmera que faz uma similaridade, eu não estou olhando de frente para a câmera para ela poder me dar uma margem de 95%, 98%. Então, por isso que gera muita polêmica, às vezes, para fins de segurança pública, sem autorização, a pessoa ser identificada. Isso é muito importante. O fato, então, de eu estar num ambiente mais controlado de luz, por exemplo, Sim. me aumenta a assertividade. Aumenta muito a assertividade. Então não é falta de tecnologia Não que é a gente falta de aumenta. tecnologia. Claro que a tecnologia vem evoluindo muito. Essa mesma questão que eu disse aí dos negros foi uma questão que, de lá para cá, isso evoluiu muito, né? A tecnologia, como a doutora Larissa disse, ela não tem fronteira, ela vai evoluindo a cada dia para o bem e para o mal, né? Nesse caso, para o bem. Então ela evoluiu muito. Então hoje, por exemplo, nós não temos nenhum problema em identificar a pessoa, seja ela a cor da pele que for. Isso não há problema. Mas, sem dúvida, num ambiente mais controlado, onde você quer se posicionar, você quer ser identificado, seja iluminado, mesmo à noite, com iluminação, etc., é muito mais assertivo do que, por exemplo, você estar numa rua escura de noite e alguém passar olhando para baixo, você ter uma identificação daquela pessoa. Nesse caso, a falha está mais na câmera em função do ambiente, não necessariamente no banco de dados fornecido para fazer esse cruzamento ou na integração das Na verdade, nem é falha, é porque a câmera não consegue identificar a quantidade de pontos suficientes da face para ter uma assertividade de 90 e poucos %. Se eu estou, por exemplo, utilizando um boné, se eu estiver olhando para baixo, o ponto que ela vai conseguir identificar são menos pontos no rosto, que é muito pouco, e aí a assertividade ela prejudica. Por isso é que é tão polêmico as questões de segurança pública. Por exemplo, eu acabei de voltar da Europa, que eu fui visitar inclusive um clube lá na França,
que a gente está trabalhando com eles, e é assim um problema eles colocarem face lá. Eles acham que colocar a face lá é um problema terrível, que vai ter problema de vazamento de dados, etc., que minha face vai ficar armazenada como. Tanto é que na legislação europeia, a GDPR, que é um pouco do que a LGPD brasileira imitou, lá é proibido a gente armazenar a face. Lá, por exemplo, se eu fizer um clube de futebol ou um evento onde eu tenho acesso por biometria facial, quando eu coleto a face daquela pessoa pelo próprio telefone celular dela, eu tenho que, no mesmo momento, apagar aquele dado para eu não coletar. O que eu faço eu pego aquela foto, transformo aquilo num template facial, ou seja, num monte de códigos 1 e 0, mas a face mesmo, a imagem, eu tenho que apagar, e a legislação lá não permite que a gente armazene esse tipo de imagem. Então, são diferenças que Gera uma temos. matrix, praticamente, Gera uma matrix, do rosto exatamente. da pessoa. E como que a legislação vê esse ponto, doutora? Onde eu tenho talvez um grau de assertividade de 60%, 50%, eu fui abordado por um policial que me levou para dentro de uma prisão, de uma cadeia de maneira enganosa. Como que a gente pode fazer um paralelo com esse tema? É um tema bem complexo, tá? Porque acaba gerando um dano, né, para a pessoa. E se ela conseguir provar que ela teve um constrangimento, então é importante que a abordagem ela seja de uma forma que não traga constrangimento. Então tentar conversar, falar, olha, a gente tem uma divulgação e tudo mais por conta disso, porque essas são as dificuldades do equilíbrio entre a proteção e a segurança pública. Porque por mais que a gente tenha que preservar todos os direitos do cidadão, não só os direitos de proteção de dados, mas dignidade, de livre acesso e tudo mais que a Constituição traz, a gente também tem que ter a questão da segurança. Então, esse equilíbrio, eu falo que é um fiozinho de cabelo, né? Onde finaliza o seu direito e começa o do outro. Porque é isso. A polícia, né, a segurança tem que exercer o seu papel e o titular ele também tem que ser resguardado dos seus direitos. Então, a forma de comunicação, a forma de abordagem nesses casos, elas têm que ser de uma maneira bem coerente para que não ultrapasse esse limite e acaba entrando numa ofensa ou num dano. Então, isso é muito importante que todos nós, né, tanto o cidadão saiba do seu direito e quanto o órgão público também entenda o seu dever, né? Então, é assim que a gente tem que tentar equilibrar. É tentar trazer um pouco de consciência para o cidadão da existência da tecnologia e treinamento para quem vai fazer a abordagem, para abordar de uma maneira mais saudável. Exato, eu acho que a educação digital, o assunto, né, de tecnologia, ele tem que ser espalhado ainda. O cidadão ele precisa ser educado. Porque vamos pensar que nós temos uma população muito mais criada num âmbito analógico, né, que depois chegou com a tecnologia, diferentemente dessas crianças que já nascem tecnológicos, né? Agora, a gente tem que ensinar o idoso, nós temos que ensinar, né, os pais, os avós e tudo mais, até as pessoas mais simples, principalmente, porque a gente tem uma questão econômica no nosso país, que tudo pode gerar desequilíbrio, né? Então, o caso da Iris, né, enfim, a gente fala de um benefício em moedas, por quê? Porque a população, ela é carente. A gente fala de uma farmácia que dá desconto, por quê? Porque as pessoas são hipossuficientes de uma certa forma, né? Então, a parte econômica acaba afetando muito e desequilibrando muito essa harmonia das legislações. Então, a educação, trazer educação e consciência para a comunidade como um todo é muito importante para que todos entendam a tanto utilizar a tecnologia de uma forma respeitosa, a utilizar para o seu próprio benefício a tecnologia e saber também dos seus direitos. E quando toda a comunidade ela consegue entender isso, as empresas elas também ajudam, né? Porque é dever da empresa trazer transparência, passar a finalidade daquilo que está sendo utilizado. Pode haver o desenvolvimento? Sim, o desenvolver a parte tecnológica, olhando sempre no Privacy by Design, né? Desenvolver desde o padrão aquilo que está sendo e protegendo o cidadão como um todo, não só em relação aos dados, mas em relação a todos os direitos de todo do cidadão. Se eu vou oferecer algo para consumo, olhar a questão do Código de Defesa do Consumidor. Então,
ter esse equilíbrio. Então, trazer a educação é muito importante para que todos nós possam agir de uma forma muito mais segura e muito mais eficiente. Uhum. E na Bipes, há um treinamento para quem está de frente para o hardware mesmo. A gente está lá no meio de 40, 50 mil pessoas tendo acesso a um estádio. Como eu faço uma abordagem se eu perceber que aquela pessoa não é quem comprou o ingresso? Isso é muito interessante. A gente tem uma área, em todos os estádios, tem uma área que a gente chama de área de contingência, né? E é importante dizer isso. Apesar de nós termos a assertividade muito aumentada quando a gente falou que quando o ambiente é controlado, existem casos que mesmo a pessoa tendo se cadastrado pelo próprio telefone celular com biometria facial, ela chega na porta, por exemplo, do evento ou do estádio e o dispositivo não a reconhece. Isso acontece. E por que acontece? Não é por conta de cabelo, bigode, barba ou muita maquiagem, por exemplo, de mulher, né? Às vezes a mulher vai muito maquiada. Não é por conta disso, é porque às vezes em 0,3%, é mais ou menos a média nossa histórica aí, nós fizemos ano passado 5 milhões de acessos por biometria facial, a média nossa foi em torno de 0,3 pessoas não conseguem ser reconhecidas. Nesse momento, existe uma área que a gente chama de área de contingência, a pessoa é levada para essa área e ali sim é feita uma verificação. Primeiro a verificação da foto de cadastro dela, para ver se ela, mesma pessoa que está ali na frente, ela tem que mostrar um documento e se tudo tiver ok, ela é liberada para poder entrar. Então, assim, ninguém fica de fora de algum evento ou de algum jogo porque não foi reconhecido no equipamento, desde que, evidentemente, ele tenha o ingresso. Agora, existem casos da pessoa chegar lá, não fez o cadastro, não comprou o ingresso e chega lá e tenta passar pelo dispositivo. Essa pessoa, evidentemente, não é autorizada a entrar, claro, e o próprio operador, como você mesmo perguntou, o próprio operador, pelo CPF da pessoa, ele consegue ver se ela tem ingresso, para qual setor, qual cadastro que ela fez, a foto de cadastro dela, e ele consegue tomar a decisão por ele mesmo ali. Eu quero trazer 2 exemplos bem práticos que eu vivenciei, inclusive, para depois direcionar a pergunta. É 2 amigas minhas irmãs, não são nem gêmeas, e uma entra com a face da outra na portaria do prédio. Elas relatam isso, né? Elas têm a biometria registrada, e ela entra, quando ela chega, ela entra e ela fala assim, a minha irmã que está registrada aqui, eu passo por ela. E o outro é que esse mesmo caso de portarias de prédio, recentemente ouvi algumas notícias e informações e até alguns usuários recusando a dar a biometria justamente por essa fragilidade no sistema. Como que eu, do lado da empresa, garanto que eu tenho um sistema confiável e como que eu, do lado do usuário, também me sinto seguro em utilizar a minha biometria para um acesso como esse e garantir que ninguém vai entrar na minha casa, né, que tem uma aparência parecida com a minha e que passa no sistema. Por incrível que pareça, parece muito precário, mas acontece agora, né, no momento que a gente está falando de uma evolução tecnológica muito mais acelerada. Como que eu consigo proteger dos 2 lados? Tanto a empresa garantir sistemas de segurança que realmente evitem essas falhas, o que pode, né, causar grandes danos ali na frente para o usuário, e eu como usuário também me sinto segura em realmente registrar a minha biometria aqui para um acesso como esse. Bom, deixa eu falar do lado prático, então. Pelo lado da empresa, conforme todo mundo sabe, a gente existe empresas e empresas, né? E hoje, especialmente em condomínio residencial, o que a gente tem visto muito, o meu condomínio, por exemplo, também é biometria facial para entrar, mas o que a gente tem visto muito é que as pessoas compram equipamentos de biometria facial, colocam na porta do condomínio, mas não sabem que o equipamento, existe toda uma regulagem para o equipamento funcionar. Todos os equipamentos de biometria facial que você compra hoje, vai no mercado aí, né, você pode comprar até na internet, ele existe uma coisa que é chamada, em inglês, desculpa a expressão, mas chama threshold, que é exatamente qual é a margem de segurança que eu vou dar nesse equipamento. Ele começa de 80% e vai até 99%. Se você compra o equipamento de fábrica, por exemplo, e coloca ele no seu prédio com uma margem de segurança de 80%, quer dizer que qualquer pessoa que tenha similaridade com a sua face em até 80%, ela vai entrar no seu lugar. Então vale eu questionar qual é a margem de segurança do seu questionar, equipamento? exatamente. Vale questionar para a empresa que instalou o equipamento qual foi a margem que ele colocou no equipamento. Não que o equipamento seja defeito do equipamento de maneira nenhuma, mas ele consegue regular qual é a margem de segurança. Em caso de prédios, por exemplo, comerciais ou mesmo prédios residenciais, a margem tem que ser a máxima. Eu só posso aceitar quem realmente seja uma pessoa que seja 99% de similaridade a mim. Claro que no primeiro caso que você citou de gêmeos, especialmente gêmeos
totalmente idênticos, é muito difícil ainda para a biometria facial ela conseguir identificar. Nós temos caso, eu tenho um sócio, por exemplo, tem 2 filhos gêmeos, e nós fizemos o teste com ele lá no Allianz Parque, num jogo do Palmeiras, e os 2 foram identificados como sendo os 2 mesmos. Mas isso não é garantia. Gêmeos realmente ainda é um problema, e assim, não é da tecnologia de biometria. A própria Apple, que tem o telefone que todos nós hoje abrimos por biometria facial, os gêmeos conseguem abrir o telefone um do outro. Então, é uma questão de da tecnologia em si, né? Mas, mais uma vez, depende da empresa. Quando você for instalar um equipamento no seu prédio, a margem de segurança tem que ser a máxima, porque você não pode ter uma pessoa entrando no seu, né, no seu lugar, vamos dizer assim. Então, no lado prático, a questão dos gêmeos é isso, e no lado de segurança predial, segurança comercial, é só uma regulagem que tem que se fazer e dá para fazer, né? Mas, adendo à sua fala, é importante mencionar que tecnologia, a gente não tem 100% de segurança. Então, toda a tecnologia, ela pode sofrer fraude, né? Tanto que nós podemos pegar bancos que são invadidos, né, por falhas, né, e acontece. Então, o titular, né, o usuário como um todo, ele tem que ter essa ciência, que entrou tecnologia, não há 100% de segurança 100%. A gente tem que tentar amenizar, igual é o caso. E aí, a gente pega uma segurança máxima e, enfim. E como que a gente sabe disso e como que a gente fica mais seguro na questão de informação? Exigindo da instituição que ela seja transparente, que ela tenha políticas que descreva toda a forma de utilização dos dados. Então, olha, na própria política de privacidade de que tem que estar no site, isso é uma obrigação, já não é nem pela Lei Geral de Proteção de Dados, é desde o Marco Civil da Internet em 2015. Então, não é uma legislação nova, estamos falando de uma legislação de praticamente 10 anos. Ela já exige que essas informações sejam colocadas de uma forma transparente no site da empresa. Para quê? Para que toda a comunidade tenha acesso e saiba para quais são os riscos, para que está sendo feito, com quem está sendo compartilhado, como que é feito, como que eu exijo um direito meu. E aí entra a Lei de Proteção de Dados com o encarregado de proteção de dados. Por isso que ela exige que quando tem, né, todos os agentes de tratamento e que os agentes de pequeno porte, que muitas startups, mas que desde que elas trabalhem com um volume de dados muito grande, né, um volume alto de dados, e também dados sensíveis, que é o caso da biometria, que ela tenha o encarregado. E através desse encarregado, que é uma pessoa que é um meio de comunicação, né, entre o titular, o agente de tratamento e a própria autoridade, que você questiona. Porque o direito nosso como titular, eu sou uma pessoa física, então nós todos temos direito de questionar a empresa. O que você está fazendo com os meus dados? Qual que é o nível de segurança? O que você pode me oferecer, né, de questão de tranquilidade? Por que eu posso, por que eu posso confiar na empresa? Então, isso é um papel muito importante. As empresas que já são mais transparentes e utilizam essa publicidade dessa transparência, dessa segurança para o próprio titular, é uma empresa que tem muito mais chance de alavancar do que uma que não é transparente. Por quê? Porque o titular acaba tendo mais segurança, porque ele sabe daquilo que está sendo feito. Ele tem muita informação sobre o fluxo do tratamento como um todo. E ele sabe para que realmente aquilo está sendo utilizado. Então, é só para acesso do meu prédio. Então, então eu vou utilizar, porque se for assim, a gente vai questionar o banco. E assim, eu vou ser muito sincera, a academia da esquina tem biometria. Exato, porque tá muito comum no dia de hoje e a gente não está questionando, né? Exatamente. A gente está usando muito Sim. mais E pelo lado da esse é o experiência ponto. do que pelo lado da facilidade, da segurança. velocidade. Exato, e esse é um ponto que eu bato muito na tecla da educação digital. Por quê? Porque se você não sabe, né, tem uma frase que fala que a ignorância é uma bênção. Por quê? Porque você não sabe, né? Você não tem ideia daquilo que está acontecendo, ou o risco. Por que muita gente foi lá vender a íris, né? Porque não sabia que, vou vender minha íris e vou ganhar um X dinheiro. E não é só isso, a íris é um dado muito sensível, né? É um dado biométrico. E aí você vai sair vendendo, e que você tem que saber para que vão fazer. Porque se isso é algo único
físico seu. Então, a biometria facial é a mesma situação. Então, por que você vai dar na academia da esquina, que, sei lá, paga entre aspas, uma merreca, aí você fala, pô, se a academia tá barata desse jeito, deve ter comprado um sistema meia boca, com um nível de segurança muito péssimo, a probabilidade é que, utilizando todos os níveis de segurança, já não é fácil garantir que seja 100% seguro. Imagina algo nesse sentido. Então, educar, eu volto na tecla, educar e passar informação para a população é um passo muito importante, exatamente para isso, para que o próprio usuário questione a empresa e fique mais resguardado, né, para aquilo que aquilo está sendo oferecido. E só respondendo também o que você falou de um conhecido, né? Seu conhecida, que não quis registrar a biometria no prédio, né? Eu, por exemplo, como trabalho com isso, e no nosso caso, todo o registro de biometria existe, como a doutora Larissa falou, política de privacidade e termos de uso. É um contrato que você está fazendo com com o usuário, né? Você tem lá tudo explicitado. Claro que todos nós sabemos que quase ninguém lê, a verdade é essa, né? Todos nós, a gente dá aquele O famoso aceite. contrato das letrinhas pequenininhas, gigantes, que a gente essa é a não quer verdade, ler, porque a né? gente não tem paciência de ler, mas Se a gente existe. for ler, são vários durante o dia, porque é tão comum, Mas a né? legislação, ela Tá aí. obriga. Então tá aí, nós temos que cumprir a legislação, né? Eu, por exemplo, quando eu fui fazer o cadastro da biometria no meu prédio, eu perguntei, mas qual que é o termo de uso do... Eu nem sabia o que era termo de uso, a empresa nem sabia o que eu estava falando, né? No mesmo caso de academia e tal. Para ser mais sincero ainda, é uma polêmicazinha, quando a gente vai nos prédios comerciais que a gente vai e a gente faz aquele cadastro ali da portaria, posso tirar sua foto? Ali deveria ter, por legislação, deveria ter um termo de uso onde eu estou assinando ali, permitindo que aquela minha face seja usada para aquele determinado fim. A gente não assina nada. Se você for em 10 prédios comerciais em São Paulo, você vai passar por 10 cadastros que você vai ter que tirar sua foto. E eu não faço ideia de onde vai essa foto. Exatamente. A questão, assim, um ponto meio complexo é que no sentido que a lei traz várias bases legais, igual eu mencionei. O consentimento, ele é uma delas. Ele pode ser utilizado para outras questões. Para fim de segurança pública, eu não preciso dar o meu consentimento. Então, ou para fim de segurança da vida do próprio titular, eu não preciso dar o consentimento. Então, a gente precisa entender qual é a base legal que a empresa, né, ali na portaria está utilizando. O que deveria ser feito é ter deixado, igual tem o Código de Defesa do Consumidor ali do ladinho do mercado, da farmácia, da lojinha, dentro de todas essas deveria ter os termos de uso e a política de privacidade para que todo usuário saiba daquilo que está acontecendo. Porque uma coisa é você aceitar e uma coisa é você ter ciência, né? Então, você aceitar você tem que aceitar, senão você não vai utilizar. Esse é o ponto. Agora, a partir do momento que você, independentemente se você aceitar, você vai ter que utilizar, você precisa fazer, aí é ciência. Então, eu vou pegar a sua foto, né? Porque se você não entra. Então, se você não entra, você tem que dar ciência e explicar o porquê que se não for dada a foto, a pessoa não vai entrar. Então, olha, por que que o sistema de reconhecimento a gente manda para os órgãos públicos para ver, para comunicar os dados, para ver se não tem um fraudador aqui dentro. Ok, tá tudo bem, mas o titular, né, o usuário, ele tem que saber daquilo que está sendo feito, de como está sendo feito. Então, é mais uma questão de disponibilizar transparência, que é uma questão da própria legislação, dar transparência, do que uma forma, né, enfim, né, de segurança como um todo. Mas eu, como usuário, tenho o direito de recusar. Depende. Esse é o ponto. Porque se ele enquadrou... Eu já me vejo um segurança me levando na porta do prédio falando assim, você não quer dar sua biometria facial? Então você tava entrando no consultório primeiro, não quer dar. E aí, como é que fica? E aí depende, porque é isso. Porque o tratamento de dados, quando a gente fala de dados puros, né, nome, CPF, RG, nós temos uma base legal nós temos 10 bases legais para ser utilizada. E quando nós passamos para dados sensíveis, nós temos 8. E o que significa isso? Então, por exemplo, eu estou na escola do meu filho e eu preciso tirar uma foto para fins de segurança para eu poder pegar o meu filho na escola. Então, lá tem um aplicativo
porque na hora que eu entro na rua, eu clico lá que sou eu, a minha foto já vai para o sistema da escola, a própria portaria abre, a pessoa vê, né, quem sou eu, faz aquele double check e autoriza o meu filho a entrar, porque eu sou a mãe e tá tudo bem. Só que isso eu não tenho que dar um consentimento. Por quê? Porque é para a segurança do meu filho ou para a execução do contrato. Então, para a escola se resguardar da proteção da criança, né? Porque a criança a gente tem que ter sempre o melhor interesse tem que ser aplicado para a criança. Eu não preciso dar o consentimento. Por quê? Porque é para eu retirar o meu filho. Então, para a execução do contrato de proteção, de ensino, etc. Então, eu posso dar essa minha foto para ser independentemente de consentimento, eu não vou dar. Por quê? Porque é para a própria segurança. Na verdade, assim, se você não quiser, você só trocar o seu filho de escola. Né? Exato, esse é o ponto. Eles, a escola, no mesmo caso, por exemplo, o dono do evento, é uma determinação que ele fala, para entrar no meu evento ou para entrar no meu prédio, Sim. no meu prédio comercial, tem que ser assim agora. Se você não quiser, você não entra, não tem problema. Exato. Né? Você não coloca seu filho na escola. Então não compre o ingresso. Então não compre o ingresso, Exato. não tem problema. Você vai mudar de consultório, Mari, no seu caso. Todos estão pedindo isso. Eu vou questionar, mas pra que você vai usar a foto? Provavelmente a profissional da recepção não vai saber. Não vai. Eu vou dizer, então eu não quero dar. Então você não entra. Mas o médico tá me esperando. E aí, o que a gente faz? Exato. Mas o que seria o ideal é que fossem fornecidas as informações. As políticas estejam Tá aqui ali. o termo, Exato, você pode ler e dar o exato. consentimento. Esse é o caminho ideal. Consentimento eu não falo, mas pelo menos a aceite. ciência. Sim, A ciência. ciência. Por quê? Porque é uma forma de dar transparência, né? Daquilo que está sendo feito. Não é errado tratar dado, pelo amor de Deus, né? Nós não estamos aqui ainda mais com uma empresa de tecnologia extremamente robusta, né? No tratamento E de o lado dados, que é o positivo da core business segurança dele. também. Exato. Mas é exatamente por isso. Eu tenho que saber. Né? Eu tenho que ter ciência. Olha, trata para isso, o armazenamento é feito em sistemas de nuvem. Em tanto tempo que eu vou durante armazenar. o período de... O que é o ideal, né? Vamos pensar. Eu tenho um período de guarda. Eles guardam por quê? Porque pode ter que acontecer uma fraude depois, né? Aconteceu entre aspas, um crime lá dentro que depois questionaram, tá, eles têm um banco de dados guardado por um período. Depois desse período, passou vamos pensar assim, já não é mais a base legal, você já não está tratando de uma forma errada. Então, aí você tem que eliminar esses dados. Então, quando você traz tudo isso para a política, né, então você traz segurança para o usuário e a empresa se resguarda do seu direito. Sim. Isso é muito importante. Por isso que você mapear os dados é essencial, porque você sabe daquilo que você está tratando e para qual finalidade em todos os fluxos. Mas é muito engraçado que vem uma pergunta muito... mas eu sou B2B. Né? Eu não sou B2C, eu tenho que adequar? Tem, porque você tem colaborador, você tem funcionário, você tem que fazer. Tem dados sensíveis. Exato, né? Você tem dados de saúde, porque o colaborador ele tem que passar pelas auditorias da questão trabalhista e tudo mais, e tá tudo bem. Mas você tem que deixar isso mapeado, porque o seu funcionário, ele é titular, e você tem que dar transparência para ele. Então, quando você consegue fazer todo esse mapeamento e trazer tudo isso para a política e dar transparência para o titular, você consegue estar de uma forma resguardado e ficar mais fortificado no mercado de trabalho, porque você está fomentando que a segurança do titular é preocupação sua. Né? Tem um Isso comentário que eu quero importante. fazer antes da gente transicionar para o quadro game, até para complementar toda essa riqueza de conteúdo que a gente está trazendo. Eu acho que também, além de deixar transparente, é você cumprir a política. Sim. Vou trazer um exemplo que aconteceu comigo. Eu morava em um apartamento, em um prédio, que tinha acesso por biometria facial. Saí do prédio 2, 3 anos depois que eu capturei, e a informação era que ano após ano eles refaziam uma revalidação da sua face. Corta, 4 anos depois que eu saí de lá, eu volto para um aniversário. A hora que eu chego, chamo o porteiro, a biometria facial abriu a porta para mim. Ou seja, não basta você ter a política, dar transparência, mas você também aplicar ela no seu dia a dia, o tão importante quanto, né? É muito engraçado que a gente vê várias empresas, entre aspas, vendendo um bloco de política, compra e tal. A gente tem que entender que não é para inglês ver, vamos pensar assim, né? Tem que ser a realidade. Não é só ter um papel por ter o papel, porque a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode auditar a empresa, ela pode auditar ou mandar alguém auditar.
E aí entra na questão, né? Até você provar que pé de pato não é biscoito, pode demorar e pode sair bem caro, né? Aquilo que saiu barato lá atrás, vira caro aqui na frente. Por isso que tem que realmente condizer com a realidade, né? Não é só para ter, para falar que tem. Não, eu tenho, eu pratico, eu utilizo e é assim que realmente que funciona, né? Então, e isso tem que ser bem estruturado. Exatamente. Vamos pro game, Mari? Vamos lá. O game é um caso fictício, mas que muito provavelmente você principalmente vai se identificar com ele e você vai nos ajudar a resolver o problema. Vocês fazem parte de uma equipe que atua num grande estádio de futebol, organizaram um jogo e tal, não contrataram a BPS, contrataram um outro sistema. E aí um grupo de torcedores revoltado lá com o resultado do time do coração, faz toda uma manifestação violenta e tal. E aí rola algumas suspeitas de que houve fraude na identificação e passaram torcedores lá com identidade falsa, né? Então entrou gente ali que estava mal intencionada de fato. E aí, para piorar, quando você vai lá no sistema de tecnologia utilizado, você vê a margem de segurança estava muito alta, muito baixa, né? Permitindo uma falha ali detectada no sistema de segurança. O que a gente faz? Tem saída? Tem como usar a tecnologia a favor? Ignora a tecnologia e parte para um recurso mais manual? Chama a polícia? Chama a polícia? Isso é interessante. Eu vou dar alguns exemplos, né, desse caso real assim que acontece. Primeiro, por exemplo, no nosso sistema de onboarding, quando a pessoa está fazendo o cadastramento da biometria, ela não faz somente a biometria. Ela, além da biometria, ela tem que colocar ali o documento dela, um documento, assim, vários, né? No Brasil você tem 27 documentos aí de 27 estados, pode ser uma CNH, pode ser um documento de identidade, pode ser um passaporte, e ali o que a nossa empresa faz é detectar se, primeiro, a face da pessoa é igual à face do documento que está, a gente faz um face match, e a gente extrai os dados dessa pessoa e verifica com a base da Receita Federal. Então eu consigo saber se o nome da mãe está batendo, se a data de nascimento está batendo, até mesmo você consegue identificar se o documento é falso. Você tem hoje um sistema chamado documentoscopia que você consegue verificar se o documento é falso ou não. Então, a primeira parte é, para se entrar, por exemplo, no estádio de futebol, o fictício é como se não tivesse a BPS. Mas estando a BPS, isso não vai acontecer, né? Mas mesmo acontecendo problemas dentro do estádio, hoje nós temos um sistema que, como eu tenho todos os dados das pessoas que entram dentro do estádio, inclusive a face ou telefone, e-mail, CPF, tudo, a gente consegue detectar por câmeras. Hoje as câmeras de dentro dos estádios de futebol são muito precisas, né? Até porque a questão de vigilância hoje dentro do estádio, por conta da violência, depois da Copa do Mundo especialmente, ficou muito alta. Então a gente consegue detectar, no caso de uma briga, por exemplo, a gente consegue detectar a face daquela pessoa e jogar isso para dentro do nosso sistema para a gente poder identificar quem é aquela pessoa que fez aquele determinado problema de violência, etc. Isso aconteceu várias vezes. No ano passado, nós tivemos alguns casos. Tivemos um caso no Palmeiras, 2 casos, na verdade, no Palmeiras, de pessoas fazendo gestos obscenos, etc. Tivemos casos de violência no Botafogo, tivemos casos de violência no Maracanã, no Flamengo, e todas essas pessoas foram identificadas porque uma das coisas, inclusive casos de racismo, porque uma das coisas entra na legislação da Lei Geral do Esporte, é que clubes de futebol, por exemplo, no caso de estádios, se o clube conseguir identificar a pessoa, ele não é punido. Mas se o clube não conseguir identificar aquela pessoa, ele recebe uma punição, porque a torcida dele, clube, é que fez algum ato, seja ele de racismo, seja ele de violência. E ele responde por isso. Tivemos em dezembro, agora, uma final de campeonato da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro ficou punido durante 3 meses, sem jogos no estádio, por conta de casos de violência, que não foram identificadas as pessoas que estavam dentro do estádio. Então, a tecnologia hoje, ela ajuda, inclusive, nesse tipo de identificação, para que o próprio clube não tenha punição. Porque como é que o clube, ou um evento que seja, vai controlar o seu torcedor? Ou vai controlar o ser humano? É muito difícil. Né? Mas ele controla quem? Controla quem?
Controla quem? Tá, eu posso não controlar o que ele faz, mas depois que ele fizer, eu tenho como identificá-lo. Isso é muito legal, né? E é importante mencionar que a própria Lei de Proteção de Dados ela não trabalha sozinha. A gente brinca que ela é uma peça no quebra-cabeça de tantas legislações que tem no Brasil. Então, se eu tiver, né, questão, ele mencionou a lei do esporte. Então, eu tenho que também acoplar, né, juntar a própria legislação do esporte junto com a Lei Geral de Proteção de Dados e ver aquilo que é coerente para fazer, para adequar. Porque muito, por exemplo, nessa questão de compartilhamento de dados para identificação, eu posso analisar se é uma obrigação legal para poder identificar. Então, e aí tá, né, vamos dizer, eu estou adequado a ambas as legislações, porque eu cumpro uma que eu tenho que identificar e eu resguardo o direito do titular para aquilo que o tratamento de dados. Então, olhar para o negócio é muito importante, né, como um todo. Porque se eu vou para questões de evento, eu tenho legislações de evento. Então, eu também tenho leis específicas que têm que adequar a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Não só para fins de segurança, mas para o negócio como um todo, né? Para o evento em si como um todo. Então, por isso que é muito bom, né? Eu falo que eu sou jovem, né? Eu vim da transição da era do analógico para o digital e eu adoro tecnologia e eu acho que a junção de direito e TI nessa parte é sensacional, porque é para alavancar o negócio e tanto a proteção do indivíduo. Isso é bem bacana. E aproveitando para responder a sua pergunta, eu vou até dificultar um pouquinho, tá? Posso? Quando a gente entra a gente pega um incidente que acontece, um incidente dentro do sistema que bloqueia toda a parte de entrada, né? Então, eu não vou ter o reconhecimento facial. Porque tá bloqueado, tá criptografado, entrou um invasor e tudo mais, e como que eu faço, né? O importante é que todas as instituições, ela tenham um plano de resposta a incidente, uma política de resposta a incidente, para que na hora que travar o negócio, né, a gente tem duas questões, porque o evento está acontecendo, eu preciso liberar a catraca, então aí vamos ver manual, porque todo mundo já pegou, né, todos os que estão ali na frente têm a identificação de quem comprou, né, porque tira foto, tem o nome, tem, né, então vai ter que pegar o RGzinho mesmo, fazer um cara crachá, né, e depois entra no estádio. Agora eu tenho um problema de quem tá lá dentro, né, o sistema. Então aí eu tenho que pegar o encarregado, o gerente de tecnologia e juntar e seguir minha política, porque como que tá? Porque a ideia é que tenhamos uma política de resposta a incidente antes do incidente acontecer, não esperar o incidente acontecer. Como que eu ajo? Para poder falar assim, nossa, e agora? Como que eu faço? Né? Não, a gente já tem uma política, então vamos né, o backup, já vamos ativar o backup, ou não, né? Será que é o momento? Se a gente ativar o backup, a gente vai perder? Enfim, então assim, a gente ter já políticas claras, já pré-estabelecidas dentro da empresa, também é muito importante, porque a gente pode ter tanto um problema fora, quanto um problema interno da instituição. Né? Então, esse tema é super relevante, acho que dá até um outro episódio, né? Falar sobre como agir no e agora, né? Deu ruim, o que eu faço, né? Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um episódio, foi super rico a conversa. Como que as pessoas podem se conectar contigo, doutora? Obrigada pelo convite. Eu tô no Instagram como Lari_Pigão, então no LinkedIn também como Larissa Pigão. Então siga lá, eu posto algumas coisas, tento trazer um pouco de educação para a população também como um todo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada também, Obrigado, Larissa. doutora. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui, realmente, uma discussão muito rica, né? Tem muito assunto, realmente, a gente pode até fazer um outro episódio. O nosso é Bipes, né? bipes.com.br e no Instagram, BipesID. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por compartilhar todo o conhecimento conosco no dia de hoje. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela tua audiência. Obrigado por compartilhar conosco o teu tempo. Esse foi mais um episódio do Desvendados, podcast do Grupo Tocato. Desvendados,